Ei, amores! Tudo bom? Bom, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre os seres vivos, ok? Mas a primeira classe dos seres vivos que nós vamos falar são as plantas, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais sobre as plantinhas. Vamos então começar a falar sobre os tipos de plantas e as suas partes. As plantas possuem formas, tamanhos variados e se reproduzem de diferentes maneiras. Elas precisam de ar, água, luz do sol para poder se desenvolver. Os vegetais são encontrados de variadas formas no ambiente do planeta, ok? Existem plantas do solo, plantas que sobrevivem na água e sobre outras plantas também. Isso mesmo, as hospedeiras. O ambiente onde o ser vivo costuma viver é chamado de habitat da espécie dele. Existem plantas, como por exemplo a orquídea, que cresce geralmente sobre as árvores. As orquídeas escolhem as árvores mais altas para aproveitar a luz solar. As raízes da orquídea são próprias para fixação, principalmente nos troncos de árvores. Temos ainda as plantas parasitas, que crescem nos troncos e nas raízes ou sobre folhas de outros vegetais. Sobrevivem sugando o alimento e a água dessas plantas. Muitas vezes acabam matando a planta que é a hospedeira. Como sabemos, os ambientes na Terra já passaram por muitas transformações ao longo do tempo. E por causa dessas transformações, muitos seres vivos, animais e vegetais, foram extintos, deixaram de existir. Devido a essas transformações, algumas espécies sobreviveram e conseguiram se adaptar aos ambientes modificados. Isso significa que o ser vivo possui características que permitem eles viver em novos ambientes terrestres. Em ambientes muito secos, como os desertos, podemos encontrar plantas que sobrevivem, porque a sua estrutura foi modificada e lhes permitiu acumular água. É o caso dessa plantinha que você está vendo aí. Ela se chama um cacto xique-xique. Esse tipo de cacto é encontrado no Nordeste do Brasil. É mais comum encontrá-lo por lá. O caule dessa planta acumula a água que ela precisa para viver em um ambiente muito seco. Vamos falar um pouquinho das partes dos vegetais, certo? Nem toda planta é igual, mas a maioria possui características semelhantes. Por exemplo, a maioria dos vegetais é composto de raiz, caule, folha, fruto, sementes, certo? Nesse exemplo que você está vendo aí, nós estamos vendo todas as partes da plantinha, ok? A raiz, ela serve para fixar a planta no solo e retirar os nutrientes, os minerais e as águas que a planta precisa. A água retirada e o mineral retirado pela raiz, ele passa pelo caule. O caule sustenta as folhas, as flores e os frutos, certo? Além de conduzir a água do solo até as folhas. E o alimento que é produzido pelas folhas circula por toda a planta, também pelo caule, certo? As folhas fazem a fotossíntese, que é o processo de fabricação do alimento da planta. Isso mesmo, a própria planta que produz o seu alimento através da fotossíntese, pelas folhas. Realiza outros dois processos muito importantes, a respiração e a transpiração da planta. Ainda temos a flor. A flor é o órgão reprodutor das plantas. É por meio das flores que se formam os frutos. E o fruto abriga as sementes, que podem germinar e dar origem a uma nova planta. Muito bem! Tia Sammy produziu esse vídeo pensando em você.
para que você entenda todo o conteúdo. Espero ter te ajudado. Um grande beijo, escreva seu nome nos comentários e até a próxima aula.